pessoal, tudo bem? Obrigado por estar com você aqui novamente no Pode Isso Jacir, tratando sobre temas sobre direito de família e direito imobiliário. E hoje eu tenho a grata oportunidade, depois de uma longa briga de agenda e horário para tentar marcar com esse homem que é tão difícil a agenda dele, mas é um grande profissional. Eu estou aqui com o Wesley Leal da Silva, psicólogo, que trabalha com acolhimento institucional de criança infantil e juvenil na cidade de Araucária. Wesley, muito obrigado. Obrigado novamente, obrigado pelo teu tempo, que eu sei que é muito escasso, pelo trabalho que você faz e a importância que você tem na vida dessas pessoas. Wesley, para a gente poder começar, de uma gentileza, fala para aquela câmera ali quem é você, fala o teu currículo, qual que é o teu trabalho e como é que você desenvolve a tua profissão, para a gente começar a bater um papo a respeito de acolhimento. Jacir, primeiro é um prazer estar aqui hoje. É um tema que para mim é um tema muito caro, que eu gosto muito de falar, de estudar e de pensar junto com as pessoas. Eu acho que falta informação sobre o tema, então é muito interessante o teu projeto, não só sobre o acolhimento institucional, mas de levar informação sobre vários temas, né, que é a proposta do teu podcast. Então, muito legal, para mim é um prazer estar aqui hoje. Eu sou Wesley, sou psicólogo, psicanalista, trabalho como psicólogo dentro de instituições aí há um longo tempo. Desde a época de faculdade já gostava muito de trabalhar em instituição. Então passei por hospital, por CAPS, aí uma unidade de acolhimento infanto-juvenil. Hoje trabalho numa unidade de acolhimento familiar. Então o acolhimento é uma coisa muito em voga para mim e muito, muito importante. E além da instituição, sou psicólogo que trabalha com consultório também. Ah, que legal. Onde que é o teu consultório hoje? Hoje online. Não, e hoje é tudo online, né? Hoje a facilidade é online. Na pandemia eu fechei o consultório e aí decidi voltar agora há um tempo, então vou voltar presencial daqui a algumas semanas. E quando voltar, passe o contato pra gente poder passar pro pessoal que está assistindo, que com certeza tem interesse em poder conhecer um pouco melhor você e o teu trabalho. Pode deixar. Wesley, e esse tema é um tema muito difícil, porque assim, eu como advogado de família, que atendo inúmeras situações de violência doméstica, guarda, pensão, divórcio, quando alguém me liga e fala assim, olha, o meu filho foi acolhido, o meu filho, o conselho tutelar levou eles, não consigo ter contato, eu sempre faço aquela primeira pergunta, o que foi que aconteceu? Ah, não aconteceu não, impossível. Alguma coisa aconteceu, porque o Estado não acolhe nenhuma criança, não faz essa questão sem que tenha havido alguma coisa. Violência doméstica, violência de parentes, várias situações que ocorrem que uma criança é acolhida. Nunca, em nenhuma hipótese, é do nada. E eu quero trazer hoje aqui, Wesley, a visão, vamos dizer que fosse pai e mãe que está com o seu filho acolhido. Eles querem entender para onde foi, como está, o que vai acontecer. É isso a questão. E vamos partir do ponto que a criança foi acolhida, vamos dizer que sofreu uma violência dentro do seio familiar, essa criança verbalizou na escola, a escola comunicou o conselho tutelar levou essa criança e levou para o acolhimento que chega até você. Como é que chega essa criança lá? Porque a criança estava dentro da casa, bem ou mal estava dentro do seio familiar e foi levada para o acolhimento. Como é que chega essa criança lá? Eu acho interessante, primeiro poder pensar que geralmente uma criança que ela vai para um acolhimento institucional, houve um trabalho realizado ali anteriormente. Então, muito difícil uma criança ir de pronto a partir de uma denúncia. Geralmente há a denúncia, é feita ali uma investigação, né? A rede socioassistencial do município e daquele território faz uma averiguação do que está acontecendo e a partir disso podem ser pensadas em atuações. Então, aí os profissionais começam a atuar. O CREAS, o CRAS, a rede de saúde também. Então, a partir disso há uma atuação. Se, de alguma forma, isso não minimiza aquilo que está acontecendo, não modifica, e a rede que está acompanhando esse caso entende que fica insustentável o que está acontecendo, aí vai para um acolhimento institucional. Então,
É difícil esses acolhimentos muito de pronto, que a rede não conhece, eles são mais difíceis. Quando se tem no município uma rede que trabalha muito bem e que os dispositivos da rede conversam muito bem, isso fica cada vez mais difícil. E o legal disso é que toda a rede passa a conhecer do caso. Então todo mundo sabe, quando você fala, o caso do José, aquele menino tal, então já se conhece do que está acontecendo, a rede minimamente sabe disso, né? E o que é bem interessante. Então vamos dizer assim que posso colocar que existe uma graduação, no sentido de que foi verificada que houve uma situação, né? E vocês mensuram nesse sistema se a criança ela vai continuar junto com a família e daí a criança vai ser acompanhada por psicólogos, terapeutas, etc, etc. E havendo vamos colocar a palavra melhora, talvez você vai usar um termo técnico para isso, que a criança foi acolhida, tá, sob observação, e aquele problema foi sanado, se resolve ali. Perfeito. Se a gente for pensar os direitos ali fundamentais da criança que estão no ECA, vamos pegar um direito à educação. Então, foi verificado por uma denúncia de algum vizinho que os filhos não frequentam a escola porque não foram matriculados. Então, a rede faz uma atuação para pensar o que está acontecendo. Se essa criança não está inserida numa escola, isso configura um direito que foi violado, porque o direito à educação um direito fundamental e essencial para uma criança, né? Para uma constituição, inclusive, subjetiva dela, né? Na vida com o outro, aprender a manejar a relação com o outro. Então, se de alguma forma se percebe que não está indo até a escola, a rede precisa atuar. Então, violação de direito pode acontecer e a rede tem que atuar para que isso deixe de acontecer. Então, o acolhimento, ele é uma medida quando algo é muito grave. É o extremo. É o extremo. É aquilo que precisa ser retirado desse seio familiar, porque já se foi tentado já se foram tentadas outras coisas que não surtiram efeito. Tá, eu entendi. Então, vocês tentaram todas as possibilidades para que a criança se mantivesse no seio familiar e fizesse os acompanhamentos pelo sistema, né, que a prefeitura, que o Estado tem que apresentar. Mas vamos partir do ponto que não teve o que fazer. Vamos partir de uma violência extrema. E a criança foi acolhida. Porque você falou, pode chegar ao termo que a família não se envolveu ou não quis se envolver, ou foi negligente, e a criança não ser acolhida. Ou então, como a gente teve já uma vez eu conversando com a Franciane aqui, da escola Juscelino Kubitschek, ela comentou que quando é extremo, esse acolhimento é feito no dia, na hora. Na hora. Como é que chega, e vamos dizer, partir desse ponto agora, essa criança que foi acolhida, que estava na minha casa, como pai, vivendo ali com seus irmãos, de uma forma precária ou não, mas estava ali, e ela foi para esse local. Como é que a criança chega lá? Eu acho que é interessante pensar de que essa criança que estava na família, nem sempre ela reconhece o que ela estava vivendo. E por vezes porque não tem a leitura do que é uma violência, não tem o significado para a violência. Então ela chega ali, ela não sabe o que está acontecendo com ela não sabe por que foi retirada da família. É muito comum, quando você vai entrevistar uma criança, nos primeiros dias de acolhimento dela, o que você acha que aconteceu? E ela te dá uma visão completamente distorcida da situação que levou ao acolhimento. Então é uma criança que por vezes não sabe do que está acontecendo, não só por falta de informação, mas também porque naquele momento ela não tem condições para compreender aquilo subjetivamente. É diferente você falar para um adolescente de, olha, você teve um direito violado gravemente, e você falar para uma criança de 4 anos de idade que ela teve o direito à saúde, à educação, à vida, né, violado gravemente. Então elas chegam ali no acolhimento desamparadas. E como é que fica essa criança? Como é que chega lá essa criança, assim, de pessoa ali? Como é que ela tá ali? Desesperada, chorosa, assustada? Então, a gente pode pensar nessas crianças mais novas, que geralmente chegam muito assustadas no acolhimento, sim, assustadas, desesperadas, desamparadas, né? Eu acho interessante e gosto de pensar que, apesar daquele outro, né, ser um outro que tenha violado os direitos dela, é o outro que a constituiu também.
Então, Perfeito. nós só nos subjetivamos enquanto seres humanos a partir de um outro. Sem um outro, a gente não é, né? A gente é só mais um entre os animais, né? Então, e aquele ser humano que ela mora é o ser humano que constitui ela, subjetivamente. Então, diz muito sobre ela. Então, quando ela chega ali e não tem mais esse outro que é tão importante para ela subjetivamente, é uma sensação de desamparo mesmo, né? Você não sabe aonde que você vai se ancorar, com quem que você pode contar. São vivências muito difíceis, essas primeiras vivências de dias no acolhimento, e a gente vê muito insônias, choros por dias que acontecem ali, mas que também fazem parte desse processo. E como é que vocês trabalham isso? Eu acho importante poder escutar a criança, né? Poder escutar ela nesse sofrimento, no que está acontecendo, no que ela está pensando, no que ela está entendendo sobre aquela situação, para que aí se possa pensar, no caso a caso, o que é possível fazer com uma criança que está com esse tipo de sofrimento, né? Cada uma que vai para um acolhimento pode abrir um tipo de sofrimento diferente. Crianças, por exemplo, existem casos que as próprias crianças ou adolescentes maiores buscam seus acolhimentos. Então, eles já têm uma referência de que aquilo que eles estão vivendo dentro da família não é legal. E eles buscam um acolhimento. É diferente de uma criança menor, que se sente completamente desamparada. Para a criança maior ou para o adolescente, que pode vir um alívio. Que bom que eu não estou ali mais nessa situação. Que bom que teve um suporte que pôde me tirar disso. Mas você trabalha, então, caso a caso? É sempre no caso a caso. Qual que é a idade média de crianças, das menores e maiores que chegam lá? Olha, hoje em dia, a gente tem um serviço de família acolhedora muito atuante, né? Na cidade de Araucária, que é a cidade que eu trabalho, esse serviço é bem forte. Então, assim, antes de uma criança ir para um acolhimento institucional, se preconiza que ela vá para um serviço de família acolhedora, que são famílias que se inscreveram num programa do Estado para acolherem momentaneamente, por um período de tempo, essas crianças. Tem um estudo bem legal que foi feito em Bucareste, ali na Romênia, no início dos anos 2000, que faz vários comparativos entre crianças que saíram de suas casas, mas foram realocadas em outras famílias, e crianças que foram para o acolhimento institucional. As crianças de acolhimento institucional tinham mais dificuldades de aprendizado, elas tinham dificuldade de linguagem, aparecia mais sofrimento mental em crianças dentro de instituições, e esse é um estudo muito importante para o serviço de família acolhedora, né? Que isso fez entender que família é em primeiro lugar nesse momento, ainda que seja uma outra família. Então, se preconiza que as crianças vão para uma outra família antes do acolhimento institucional. Geralmente, essas crianças são menores, as que vão para outras famílias. As famílias pedem que sejam crianças abaixo de 10 anos, né, com certas características. E o acolhimento acaba sendo crianças acima dessa idade e grupo de irmãos. Como não é conveniente separar esses grupos de irmãos, então às vezes tem uma criança menor e uma adolescente ali. Tá, mas então, vamos lá. Vamos dizer que então a criança foi para essa família acolhedora. Uhum. Aí o que acontece? Essa família vai trabalhar. Existe um prazo estabelecido para essa criança permanecer com essa família ou não? Não necessariamente. O que se pensa é o menor prazo possível, né? Da mesma forma, o acolhimento é para ser algo temporário, independente do acolhimento, né? Se ele é institucional ou se ele é familiar. O objetivo é que seja temporário. Esse trabalho que os profissionais desenvolvem dentro do acolhimento institucional, ele vai ser desenvolvido só que dentro da família. Então, a família de origem dessa criança, ela vai ser avaliada, vai ser trabalhada, vai ser averiguada a possibilidade de retorno, enquanto essa criança está numa família, numa outra família. Mas na questão psicológica, que é a tua área de atuação ali, vocês trabalham essa criança para que... Qual que é o trabalho principal, psicologicamente falando, com essa criança? É que para que ela entenda o fato e ela possa não sofrer com aquilo, ou para que ela possa... qual que é o interesse, qual que é o ponto final da psicologia no acolhimento? Não sei se eu posso colocar dessa forma. Eu acho que
a gente precisa pensar qual é o caso que se coloca para a gente. Se é um caso muito claro, né, de uma destituição do poder familiar e de uma adoção, é um trabalho que se faz. Se a gente pensa num caso em que a violência ali é uma violência severa, mas que há uma possibilidade de trabalho, de que essa família adere aos serviços da rede que são ofertados para ela, é um outro trabalho, né, a ser feito com essa criança. Então, é por isso que tem algo que vai do caso a caso. Para se pensar o que vai ser trabalhado, como vai ser feito isso com a criança, tem que ser pensado qual é o caso, para onde que vai, qual vai ser a condução do caso. Não dá para pensar da mesma forma para uma criança que vai para uma adoção, é uma outra preparação. E isso, o caminho a ser seguido é tomado pelo conjunto, por exemplo, você como psicólogo, uma assistente social, ou vocês decidem o caminho, ou você, pela tua experiência, expertise, olha, eu entendo que é isso. Como é que funciona? O caminho, ele é sempre pensado em conjunto e não só com os profissionais do acolhimento institucional. A gente tem o que a gente chama de reunião concentrada. Então, vem uma profissional da educação, ou mais, né, da saúde, da rede socioassistencial, a gente chama a CRAS, nós do acolhimento. Então, vários profissionais que possam discutir. Porque a gente precisa, de alguma forma, saber o que a rede de saúde que atende essa mãe, esse pai, lá dentro está pensando sobre a saúde mental deles. O que a rede está pensando, né? Acho que é bem interessante poder escutar um pouco dos outros profissionais o que eles trazem para a gente. Então, a gente sempre pensa numa decisão que seja feita em conjunto. Você sabe que eu tenho uma experiência de, uma vez, uma questão de acolhimento. Rapaz, aquilo me corta o coração. Eu acho que eu digo já de antemão que parabenizo você como profissional, porque eu não teria esse, talvez, né, mas esse suporte, né, pessoal de, puxa, viver aquilo, como é que porque essa interação de criança, eu escutei uma vez numa audiência que eu participei, que a criança, a psicóloga falou, olha, a criança abraça muito todo mundo que chega lá, porque ela quer ter o contato, né? Como é que fica o profissional com isso? Consegue separar? Você consegue, olha, pessoal, obrigado, 6 horas, tô indo embora, tchau. Consegue? Como é que é isso? É interessante quando você trabalha numa instituição para adultos e uma instituição para crianças e adolescentes. A gente percebe que é diferente. Numa instituição de adultos, geralmente se o adulto vem lá dar um abraço no profissional, é muito comum a gente ver o profissional dando uma afastada. Opa, o que está acontecendo? E um adulto... O adulto, por vezes, entende ali o limite, outras vezes não entende muito bem, mas a criança é preconizado o contrário, né? Que você possa abraçar, que você possa brincar, né? Quando ela te chamar para brincar. Então, é muito comum mesmo a gente ver essa fusão entre o meu trabalho e o meu pessoal, o que, na verdade, na realidade, é uma mistura que se faz, né? Não, é muito difícil você pensar um sujeito e falar para ele se separe em dois a sua vida, a vida é uma só, né? A maneira que ele age em alguns ambientes vai ser reproduzida ali. A gente vê o profissional que gosta muito de cuidar, que tem o cuidado é muito importante em todas as áreas da vida dele, o cuidado vai aparecer muito forte, né? Com a criança, com o adolescente. Então, é uma separação muito difícil de ser feita. Eu imagino, e você tem que ter um psicológico, né, pessoal ali, o seu trabalho pessoal muito forte. Você comentou 2 questões. Por exemplo, você trouxe a questão de uma criança, por exemplo, que não estava frequentando a escola, que a família ela vai ser chamada, tem que tentar se envolver, e não se envolveu, continua faltando. Acho que o Estado vai buscar essa criança. E também tem aquela questão da criança que sofreu uma violência doméstica, uma violência sexual, né, que é o extremo do negócio. Nessas 2 questões, você falou, olha, cada caso é um caso literalmente, né? E nesse caso da violência, porque a criança fala, eu só não fui para a escola, os pais vão ter que se inteirar e pode voltar ao seio familiar. No caso da violência física ou da violência sexual, do abuso sexual, como é que vocês trabalham isso?
uma criança ou adolescente, né, que sofre uma violência física ou sexual, a gente tem que pensar que ninguém, né, nem criança, nem adolescente, nem adulto, tem que ser objeto do outro desta forma. Então, é preciso que alguma coisa seja feita. Então, é muito comum que seja retirado dessa família, vem para o acolhimento, mas não necessariamente precisa ficar no acolhimento, né? O trabalho do acolhimento também é o de procurar dentro da família outras pessoas que possam ficar com essa criança, com essa adolescente. É muito comum isso, bem comum. E esse é o ponto que você acaba comentando, que a família, se tem alguém dentro de uma família, do seio familiar, uma família extensa que possa aceitar, vai ficar lá. Caso não, vai para casa de acolhimento. Segue no acolhimento. E você falou também que ela fica um tempo ali. E acontece casos dessa criança não se adaptar nessa família extensa? Ou nessa casa de acolhimento? Acontece. A casa de acolhimento, ela é um espaço com muitas pessoas. Tem muitos profissionais, são muitas outras crianças com muitas vivências e com vivências de violência. Então não é um espaço tão simples de se conviver, né? E para a criança que sai de uma família, ainda que seja muito violenta, era aquela referência que ela tinha. Ela vem para um espaço em que ela encontra vários tipos de pessoas ali dentro. Então pode ser que não se adapte, sim. E aí é que a gente pode pensar em crianças que apresentam vários tipos de sintomas, né? Uma coisa interessante que você comentou por exemplo, existe o acompanhamento e a questão que é a possibilidade de voltar à convivência familiar e a perda do poder familiar. Uhum. Nesse meio tempo, ou que o juiz determinou, olha, perdeu o poder familiar, tramitou todo o processo, as possibilidades e a perda do poder familiar. O trabalho de vocês também muda com relação a isso? Com essa criança que havia possibilidade de voltar para casa, não vai voltar, agora vai ficar para adoção. Como é que fica nessa questão? O trabalho muda no sentido de que uma criança que vai para uma adoção, ela não pode ter contato com esses familiares que talvez tenham pleiteado novamente o cuidado dessa criança. Ela não pode ter esse contato, não faz nenhum sentido. Então muda o trabalho, porque aí começa a se falar muito abertamente com essa criança de, olha, agora sim é uma adoção. Quando você estiver preparada e quando tiverem pessoas disponíveis para te conhecerem, a gente vai fazer essa parceria entre vocês. Então aí é que começa essa conversa com a criança, começa a aproximação dela de possíveis pessoas que queiram adotá-la. Então é um outro trabalho, né? Aí também vai muito da questão, aí o biotipo, né? A idade, cor da pele, várias situações, né, Wesley? É muito comum a gente ver adolescentes no acolhimento, porque crianças, principalmente quanto menor, mais fácil é elas serem adotadas, né? Então, realmente, isso interfere muito. Idade, cor de pele, são coisas que tem um efeito muito grande, né, para uma adoção. E as crianças negras, crianças mais velhas, adolescentes, por vezes moram no acolhimento, né? Um acolhimento, em lei, não deveria passar de 24 meses. É o tempo máximo. Mas a gente encontra pessoas que estão em acolhimento por anos, 6, 7 anos, porque já estavam no período de adolescência e não haviam pessoas disponíveis para essa adoção. No acolhimento e nessa família acolhedora, que eu posso chamar dessa forma, além da família em si, por exemplo, eu e minha esposa decidimos ser uma família e nos propor a fazer isso. Dentro da minha casa, fica só eu e a minha esposa, ou os profissionais, o Estado fornece profissionais para estar ali dentro? O objetivo é que vocês, né, que decidiram ser uma família acolhedora, possam dar conta desse cuidado mínimo. Só nós dois, um exemplo. Assim, não que o Estado não possa fornecer algumas coisas, né? Então, mas isso é um combinado com aquele município, com a rede daquele município, o que a rede tem para oferecer.
né? Esse cuidado, o cuidado mais básico de uma criança, né? Cuidado com a alimentação, com a escola. Esse cuidado mais básico, o objetivo é que a família possa fornecer, a família acolhedora. Só que a família acolhedora é um serviço, né? É um serviço de família acolhedora. Então tem profissionais que monitoram isso. É bem comum que está dando algum problema ali dentro da família com a criança que foi acolhida. E aí essa família comunica o serviço e é feito um trabalho, é feito uma escuta do que é possível. Então tem que se pensar no retorno dessa criança para o acolhimento. Dá para manter ela dentro dessa família com algumas intervenções. Então, não deixa de ser assistida pelo Estado quando está numa família acolhedora. Tá, mas deixa eu entender aqui, ó. Vamos dar um exemplo que me proponho receber. Existe um número de crianças que pode ir para cada família? Olha, o que hoje é preconizado é que não existam mais as antigas mães sociais, que acontecia muito no passado. Qual que é a diferença, Wesley? Uma pessoa, uma mulher, um homem, que decidiam ser pais sociais, ou só uma pessoa, tinham várias crianças, recebiam por essas crianças e tinham várias crianças ali dentro de uma casa. Então, acontecia que não era um ambiente familiar, né? Muito se foi pensado aí sobre questão financeira, de estarem com crianças por questões financeiras. Então, porque o Estado paga por criança. Para essas mães sociais, né? Então, hoje em dia, isso não é algo preconizado de se acontecer. Então, isso deve ser pensado enquanto família acolhedora para que não retornemos para um momento em que as pessoas estão cheias de criança. Não é o objetivo, né? Não é um depósito. Não é um depósito, não é... A família acolhedora, ela não é uma reprodução do acolhimento institucional. Não é para ser. É para funcionar aos moldes de uma família. Então, o objetivo é que aqueles que se propõem a ter uma ou duas crianças dentro da sua família, que isso possa ser construído um lugar para essas crianças. Então, tanto um lugar físico, um espaço físico para essas crianças dentro de suas casas, mas um espaço subjetivo, no sentido de eu quero ter essa criança aqui, né? Essa criança vai agregar algo em mim, para minha família, e não só como mais uma criança. Mas essa família, ela precisa passar por um treinamento? Ela passa, né? Existe uma qualificação, esse serviço de família acolhedora, que cada município tem o seu, ou deveria ter o seu, né? Eles têm profissionais que fazem toda uma capacitação, um curso, e decidem junto com a família se realmente faz sentido ela ter alguém naquele momento. Porque, por vezes, não faz sentido, né? Ela vai ali porque ainda está muito desinformada, porque quer saber de alguma coisa. Mas, Wesley, eu não sei qual o número, vamos dizer, vou usar a Araucária aqui como exemplo, que você trabalha no município, mas o histórico de crianças que têm essa necessidade é muito grande de serem acolhidas. Vamos dizer assim, numa semana, no mês, pelo menos, pode contar que acontece com 10 crianças, 20 crianças. Tem um número assim, mais ou menos? É bem cheio, assim, né? As casas de acolhimento geralmente são muito cheias. Por exemplo, né, quando eu cheguei para um acolhimento institucional, foi no meio da pandemia. Isso era 2021. Né, as casas de acolhimento estavam lotadas. Então, Araucária tinha 2 casas de acolhimento na época, dividida por meninos e por meninas, né? A casa de meninos, como eram meninos adolescentes, tinha um pouco menos. Mas a casa para meninas de todas as idades era muito cheia. Mais de 20 crianças ali convivendo no mesmo espaço. Vamos dizer que no ambiente de 20 meninas, né? Tal, quantos profissionais precisaria ter? Uma média. Olha, hoje, por exemplo, a Araucária trabalha com um trio de educadores dentro de um acolhimento. Então, são quatro trios que vão se revezando. Então, aí isso já dá o quê? 3, 6, 9, 12 educadores, no mínimo, né? Então, tem mais educadores sim, que isso. Eu imagino aí, que sim. A equipe de assistência social, a equipe de psicologia, a coordenação, a pedagoga. São muitos profissionais para dar conta. A minha esposa, a dona Maria da Graça, um beijo, meu amor, ela é assistente social.
Aham. E quando eu escutar, eu escuto ali a conversa dela, eu falo assim, olha, eu admiro quem é dessa profissão. Psicólogo, os profissionais, né, dessa área, assistentes sociais, porque isso é muito difícil. Uma coisa que eu escutava ela falar assim, depois como advogado, né, você vai vivendo algumas situações, falou, a gente enxuga gelo. Que você tenta trabalhar, porque no mundo bonito, olha, aconteceu, vamos trabalhar, ele vai voltar para casa. Ela falou, não é assim. É muito difícil isso. É muito difícil você fazer um pai entender que o filho foi acolhido ou que eles precisam mudar as atitudes, porque essa criança vai repetir essa violência em muitas situações. Eu acho muito difícil. Ouvindo você falar, eu acho parabéns pela tua profissão, mas não sei se eu quero ser psicólogo um dia na vida, que eu acho que é bem difícil. E a mesma coisa eu falo sobre assistente social, e não deve ser fácil. Né? E esse trabalho que você estava comentando, olha, então tá lá, vocês vão trabalhar, esses profissionais vão ficar acompanhando as crianças, e você consegue dizer que existe ali uma melhora substancial, vocês conseguem ver essa mudança ou não? Como é que consegue mensurar de positividade ou negatividade do trabalho em relação às crianças? Mudança do quê? Tanto da família quanto da criança. Consegue mensurar isso? Que a família mudou, que a família, o que levou a criança a ser acolhida ou desenvolveu o trabalho pelo sistema, a família melhorou? Existe uma porcentagem de melhora grande nisso ou não? Não sei se existiria uma porcentagem de melhora nisso, mas existem alguns balizadores para quem tá atuando. Então, é sempre importante pensar o que levou essa criança para o acolhimento. Quais eram as condições que essa família tinha no momento em que essa criança foi acolhida. Então, hoje, o que a gente chama de PIA, né, que é o Plano Integrado de Atendimento, é nesse momento que a gente vai lá e constrói o que é possível ser feito, que caminho que vai ser tomado, e a partir disso é que a gente consegue avaliar o que mudou nessa família, né? Que mudança teve que essa criança possa retornar para lá. A criança retornando, esse trabalho ainda continua de acompanhamento? Continua, né? No mínimo por 6 meses tem que continuar um acompanhamento contínuo, porque o que é bem interessante pensar é que quando uma criança ela é acolhida e ela retorna para a família, retorna uma outra criança e retorna uma outra família. É um outro cenário. Interessante esse comentário. E é bem interessante a gente ver que a criança, quando retorna para a família, a criança ou adolescente, essa é a dificuldade. Há um outro cenário que acontece ali, há uma outra família, né? Houveram algumas mudanças ali, e que às vezes isso é intenso mesmo para a criança. Ela sente muito, né? Aparece muito nela, ela fala muito disso, ela se incomoda muito com isso. Aí os pais chamam de pirraça, de vários nomes, mas é porque há algo que não funciona muito bem mais. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos dizer que essa criança foi acolhida nessa família acolhedora, né? Família acolhedora, o serviço de substituto aí. Isso, tá. E ela pôde ver o que é uma família em si, de carinho, de atenção, de diálogo, né? De mínimo possível para viver, e ela vai ser trabalhada para voltar para a família dela. Já aconteceu algum caso da criança falar assim, voltei para casa, não, eu não quero, eu quero aquela família. Eu quero viver lá, porque lá eu era feliz, aqui eu não sou, porque ela vai ter a experiência de 2 experiências. É possível? Acontece isso? Eu nunca trabalhei no serviço de família acolhedora. Então eu nunca acompanhei esse processo de família acolhedora de perto. Mas eu acredito que sim, no sentido de, né, tem crianças que dizem eu quero ficar no acolhimento institucional. Eu não quero voltar para essa minha família de origem, né? E daí? Então, se tem crianças que querem ficar no acolhimento institucional, tem crianças que com certeza vão querer ficar na família. E mais uma vez, né, eu acho que isso precisa ser escutado dessa criança, o que está acontecendo, né? O porquê desse não retorno, por que não quer voltar? Porque o que pode acontecer? Agora eu estou conjecturando aqui uma situação. Tá, olha, eu sou a família que meu filho foi para lá.
Assim, vocês têm que trabalhar. Tá bom, vamos trabalhar. O que é pra fazer? Não, vamos fazer. Beleza. Voltou a criança. Ah, você voltou. Então agora a conversa muda. Isso pode acontecer também. Não sei se eu tô pensando aqui com o ser humano, fale. O Estado me chamou, o município, tô respondendo para 50 pessoas. A minha privacidade de família acabou, porque agora todo mundo quer saber o que eu faço. Trabalhei e o meu filho voltou. E a criança falou, voltou, dali a pouco a coisa voltou, o quê? Passou 6 meses, ó, agora não tem mais ninguém em cima de mim. Voltou a situação. E daí? E a criança fala assim, tio Wesley, quero voltar pra tia tal, pra família tal. É possível? Acontece isso? A palavra da criança depois disso tem peso? Tem muito peso, né? É muito importante que a criança possa falar do que tá acontecendo com ela. E mesmo depois, né? Que ela não tá mais acompanhada com esse acompanhamento muito de perto, os sinais vão continuar aparecendo, né? Vai continuar aparecendo na escola, vai continuar aparecendo na vizinhança, nessa comunidade que cerca ela. Então isso vai continuar aparecendo. O que já aconteceu, por exemplo, são crianças que voltam para casa. Algumas das vivências anteriores aparecem, mas elas já sabem lidar de outra forma com isso. Elas já sabem procurar ajuda, elas já sabem se colocar. Então, nós entendemos que é uma criança que está se colocando de uma outra forma perante essa situação de violência, né? E a gente estava falando dessas crianças que às vezes querem ficar no acolhimento. Por vezes é preciso você se afastar de uma situação para você pensar o que está acontecendo. Quando você está muito perto de uma situação, não se consegue pensar o que é aquela situação. Isso é uma violência, mas isso é violência e carinho? Isso é só carinho? O que é isso que eu estou recebendo? Quando se afasta e por vezes tem uma outra, se percebe que é possível ser amada de uma outra forma, ser amada sem ser espancada, ser amada sem ser violentada psicologicamente, pode ser possível que ela diga com muita clareza, eu quero ficar aqui, eu não quero retornar. É uma mudança mesmo que é possível de acontecer dentro de um acolhimento. Ou numa família acolhedora. O município, falando hoje de Araucária, que é onde você atua, ele dá alguma assistência, cursos, palestras, como é que funciona? Para vocês profissionais. A gente tem vários tipos de qualificação, né? Desde qualificação de como se fazer uma escuta espontânea, desde aquilo que a criança traz, sem você esperar. Então você está ali no momento, às vezes, do dia a dia e aparece uma história de violência. Né? Então, o município é bastante suportivo nesse sentido. Você tem autonomia, esse conjunto de pessoas têm que acordarem nessa linha de trabalho. Mas você tem autonomia como profissional de psicologia de adotar um sistema que você entende que é importante ou você tem que, esse sistema tem que concordar? Não necessariamente que o sistema precise concordar, mas quando eu me coloco... O sistema que eu digo é essa rede de acolhimento, né? E como o caso vai ser conduzido, né? Mas geralmente a maneira que esse caso vai ser conduzido já é com a opinião da psicologia em conjunto. Então já é com o meu posicionamento ali dentro, com a minha visão. E às vezes a gente percebe que, tem outros profissionais que estão tendo um outro olhar, que estão dizendo que é possível fazer de uma outra forma, que propõe uma construção muito interessante, que pode ser muito efetiva. É importante que a rede que está atuando esteja muito ciente e que esteja muito claro o que vai acontecer. Então, é um retorno para a família, então é um retorno a que molde, que suporte que o Estado vai fornecer para essa criança e para essa família nesse retorno. E é aí que todos os profissionais precisam concordar de que esse suporte precisa acontecer. Entendi. Não, e é um trabalho muito importante porque a questão psicológica da criança, como eu falei, ela vai refletir na vida inteira dela. Né? Como criança, adolescente, adulto, estudante, família, casado... Nossa, é uma coisa, é muito importante esse teu trabalho da psicologia com as crianças. Eu fico muito admirado e fico feliz, né, que tem profissionais que estão dedicados, como você, como várias pessoas que a gente vai conversando ao longo dos podcasts que vai fazendo, e é um trabalho difícil de fazer.
Eu não sei se eu teria suporte pessoal para aguentar, porque você vê uma situação dessa, que a criança pode ter sofrido uma violência. Porque quando a criança está fora da escola, alguma coisa que a família vai acompanhar, a família tem que ter um entendimento que ela precisa melhorar. Agora, quando é uma violência física, uma violência. A violência física você tem o externo. Agora, a violência psicológica, você não consegue tatear ela vai, às vezes, apresentar um sintoma lá na frente, vai desencadear uma situação lá na frente, eu acho muito difícil. E acho que vocês trabalharem para que a criança fale, se expresse, ou entenda, né? Porque a criança tem que entender a situação dela como pessoa. Não é fácil, Wesley. Me fala sobre isso, assim. Se você pudesse dizer, olha, qual que é o meu sentimento o teu sentimento sobre isso? Eu acho que trabalhar num acolhimento infanto-juvenil é uma experiência única, angustiante para muitos profissionais, talvez para todos nós ali que trabalhamos. A gente sempre vai se deparar com algo que nos assusta, que nos amedronta, que é uma experiência que talvez a gente nunca tenha visto e vivido, mas é isso que você vai se deparar. Com uma criança que chegou ali espancada, cheia de hematomas, muito assustada, muito debilitada, num estado de desamparo muito grande, com muitos medos, não sabendo se um dia ela vai voltar a ver a mãe, que apesar de, por vezes, bater muito nela, mas também tinha afetos positivos. Porque é a mãe, né? É a minha mãe. Para ela, sim, né? É a mãe, é o pai, é o cuidador, é a referência que ela tem de vínculo com o outro, né? Ainda que seja um vínculo bem problemático, bem complexo. Então, eu acho que precisa querer trabalhar num lugar desse, precisa saber, olha, eu quero estar aqui, eu quero continuar aqui, porque tem outras possibilidades de trabalho. Por isso que eu perguntei como é que o Estado, no caso, o município ali, tem esse amparo, esse trabalho com vocês, porque vocês trabalham com pessoas e vocês são cidadãos, são pessoas, sentimentos, né? Por isso que eu falei que eu acho que é muito difícil. Wesley, esse papo é muito legal, muito interessante. Eu acho que alguns temas aqui rendem outros podcasts, mas nós temos um tempo para tudo. Wesley, olhando para aquela câmera ali, se você pudesse falar para as famílias ou para profissionais, qual que seria a mensagem que você gostaria de deixar? Olha, para você que está vivendo uma família, filho, qual que seria a tua mensagem com relação ao acolhimento para essas pessoas? Fala ali para aquela câmera da verdade, por favor. Eu acredito que as famílias que têm uma criança, um adolescente que é acolhido, há um medo gigantesco desses profissionais que trabalham ali. Eu acho que é importante saber que esses profissionais que trabalham ali, você pode buscar por eles, né? Você pode se dirigir até a instituição, você pode ligar para essa instituição, você pode procurar por eles, né? Não necessariamente que é porque o filho foi acolhido que você vai deixar de vê-lo. Então, eu acho que esse contato com os profissionais que estão ali, com quem trabalha ali, é muito importante. Que essa fantasia, né, de que o outro está ali só para te prejudicar, que possa dar uma baixada nisso e possa realmente buscar, porque é importante ouvir essa outra pessoa, essa família, o que ela quer, o que ela está propondo. Eu acho que é isso. Wesley, muito obrigado pelo seu tempo novamente. Foi ótimo, esclarecedor. Tratamos de várias questões aqui que às vezes não estava você comentando, me despertou curiosidade, realmente foi muito, muito bom. Eu agradeço novamente você estar aqui com a gente. Wesley, para quem quer te achar ou quer entrar em contato contigo, como é que a gente acha? Instagram, e-mail, telefone? Fique à vontade para poder divulgar suas mídias aqui. Quem quiser me procurar, eu peço que me encaminhe e-mail. É Wesley, WESLLEY, lealcico@gmail.com. Então, quem tiver interesse, quem tiver dúvidas sobre o tema da infância e da adolescência, me procure, eu tô disponível, né? Seja famílias que quiserem realizar algum tipo de trabalho e precisem dessa escuta especializada, ou até mesmo para atendimento individual, qualquer outra possibilidade aí dentro da área, estou disponível. Pessoal, os contatos dele vai ficar ali no meu Instagram, vai ficar no material do YouTube. Wesley, obrigado pelo teu tempo novamente. Espero poder te convidar para outras oportunidades e outros temas.
Pessoal, obrigado a você que está nos seguindo, você que vai ouvir e vai ver esse podcast no Instagram, nas mídias sociais, YouTube, Spotify. Obrigado novamente. Até o próximo episódio, até o próximo podcast. Forte abraço, tudo de bom.